Amém. poderosa, e o Senhor Deus está atento a todas as orações, e Ele ouvirá a nossa oração também, e Amém. vai fazer a vontade dEle na nossa vida. Amém. Eu vou compartilhar a tela aqui, nós vamos estudar o capítulo 4, né? Estava brincando, viu, gente? Não é o Joilton, não. Ninguém precisa sair. Vocês estão vendo a minha tela, não? Sim. Estamos. A tela cheia ou a tela pequena? Cheia. Tela cheia. Tela cheia. Tá bem. Então, a gente está no capítulo 4 de Daniel, e a gente já estudou o primeiro capítulo, o capítulo 1, onde Nabucodonosor invade Jerusalém, leva cativo os servos, um grupo de príncipes, de pessoas para Jerusalém, e entre essa multidão, alguns são príncipes, vão morar no palácio. Nós vimos no capítulo, e ali eles se adaptam ao palácio, mas não sem perder a configuração deles de serem servos de Deus, né? No segundo capítulo, nós vimos ali o sonho que Nabucodonosor teve, o sonho da estátua, e ele fica muito atribulado, e por fim Daniel recebe uma revelação divina, explica o sonho para o rei, e o sonho é um sonho profético que dura, são várias eras, várias fases, e nós estamos na última fase desse sonho profético. No capítulo 3, a gente vê Nabucodonosor querendo reverter um pouco a sua situação, na interpretação do capítulo 2, ele era uma parte da estátua, e ele, no capítulo 3, ele quer ser a estátua inteira. Ou seja, quer mudar os planos, interferir nos planos de Deus. E aí ele entende que não dá para fazer isso quando ele joga os três amigos, os três servos de Deus na fornalha, e quando eles estão lá dentro, ele percebe que Deus estava lá com ele. Então, não tinha como mexer e mudar os planos de Deus. E agora nós vamos para o capítulo 4. E o capítulo 4, por incrível que pareça, não foi um capítulo escrito por Daniel. É uma parte escrita pelo próprio Nabucodonosor. Interessante, né? E aí o capítulo começa com esses dois primeiros versos aí. Eu gostaria de pedir a alguém para que lesse para a gente esses dois primeiros versos que estão na tela, ou na sua Bíblia, tanto faz. Abra o microfone, participe. O rei Nabucodonosor... Opa, vai lá, Elias. Posso, gente? Acho que posso. Pode. Então tá, com licença. O rei Nabucodonosor a todos os povos, nações e homens de todas as línguas que habitam em toda a terra, paz vos seja multiplicada. Pareceu-me bem fazer conhecidos os sinais e maravilhas que Deus, o Altíssimo, tem feito para comigo. Obrigado, Elias. O Elias tem uma voz de locutor, né? Uma voz de locutor da Globo, né? Bacana. Deixando de ganhar, né? A gente percebe um Nabucodonosor diferente. Está vendo o que o Elias leu aí? Ele fala de paz, ele fala que pareceu bem fazer conhecido os sinais, as maravilhas do Deus Altíssimo. É um Nabucodonosor que começa o capítulo 4, bem diferente do capítulo 1, 2 e 3. No capítulo 1, ele ataca Jerusalém. No capítulo 2, ele quer matar os sábios. No capítulo 3, ele ameaça os que querem adorá-lo ali na ocasião da estátua. Então, a gente percebe agora um rei Nabucodonosor bem diferente poderia dizer, o Nabucodonosor paz e amor, né? Seria um Nabucodonosor diferente daquele que vinha atuando. Porque ele fala de paz, olha bem, eu até disse que ele fala, paz vos seja multiplicada. E ele fala também de revelar, tornar conhecido as maravilhas que Deus o Altíssimo tem feito para ele. Então, assim, a gente fica assim pensando, né? O que aconteceu? O que mudou? O que mudou a cabeça de Nabucodonosor? Por que ele, de repente, ele mudou? Foi o episódio da estátua? Será que foi o episódio da estátua? Ele veio diferente do episódio da estátua para cá? E ele faz, quem puder ler aí o verso 3,
Quão grandes são os seus sinais e quão poderosas as suas maravilhas. O seu reino é reino sempiterno e o seu domínio de geração em geração. Então veja, ele está reconhecendo duas coisas aqui que ele não estava reconhecendo antes. Que Deus está acima do seu governo, né? E que o domínio está de geração em geração, ou seja, lá na estátua, ele queria interferir na estátua. Ele lembra que ele era a cabeça de ouro, mas o peito já era uma outra nação. E os quadris já eram outra nação, outro império. E as pernas eram outro império, junto com os pés e os barros, pés de barro ali, os dedos, né, da estátua. Mas aqui ele reconhece que Deus está acima do seu governo e do mundo. Será que esse é o mesmo rei que fez a estátua toda de ouro? É a mesma pessoa? Parece que é uma pessoa diferente. Porque no capítulo anterior ele estava completamente diferente. O que aconteceu, né? O que aconteceu? Alguma coisa aconteceu. E a gente começa a perceber o seguinte, o contexto dessa história. Nabucodonosor, ele alcançou um grande império. E a gente dá uma olhadinha assim, o Jeremias, né, fala um pouquinho sobre isso, como que ele avançou na história, né? O texto de Jeremias aí, quem pode ler esse texto para a gente? E agora eu entreguei todas essas terras na mão de Nabucodonosor, rei de Babilônia, meu servo, e ainda até os animais do campo lhe dei, para que os sirvam. Jeremias 27:6. Obrigado, Deus. Olha bem, quem está falando isso é Deus. Deus falando isso do Nabucodonosor. Para Deus, Nabucodonosor foi um servo para ele. E ele conquistou realmente um grande império. Ele avançou por várias conquistas, de conquistas em conquistas. Deus deu para ele um império. Ezequias fala sobre isso também. Desculpa, o profeta Ezequiel. Veja ali, ali um pouco abaixo, à direita da Babilônia. E Babilônia conquistou os assírios, conquistou Jerusalém, os egípcios, na batalha de Carquemes, né? Está ali em cima ali, Carquemes, foi onde os egípcios juntaram, foi uma batalha famosa, né? Juntaram com o restante dos assírios que sobraram para tentar deter Nabucodonosor, e ali foi uma batalha terrível, né? E Nabucodonosor firmou-se ali, avançou contra Tiro, e o próprio Ezequiel fala sobre isso, né? Alguém poderia ler isso, 26:7 de Ezequiel, que está do lado? Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu, desde o norte, trarei contra Tiro a Nabucodonosor, rei da Babilônia, o rei dos reis, com cavalos, e com carros, e com cavalheiros e companhias, e muito povo. Então, existia já essa profecia sobre Nabucodonosor. Isaías já falava Deus falou para Isaías, para Jeremias, Nabucodonosor, meu servo, ele vai agir para mim, ele vai fazer coisas em meu nome. E Nabucodonosor, ele realmente conquistou muita coisa, né? O Império Babilônico ele foi crescendo, foi se expandindo, foi derrotando os inimigos que estavam ali ao redor. E aí a própria Bíblia diz, né, que Ezequiel, no livro de Ezequiel, dizendo que Nabucodonosor era o rei dos reis, não o rei dos reis com letra maiúscula, mas o rei de reis. E engraçado, interessante, que quando o sonho lá no capítulo 2, que ele tem a cabeça da estátua, Daniel fala, tu és a cabeça da estátua, rei de reis. Ele fala, a mesma expressão, ele fala rei de reis. É interessante isso, como que a coisa vai se combinando, né? E a conquista de Nabucodonosor, ela foi tão grande que ele começou agora a sonhar mais alto, né? Por exemplo, no intervalo entre cada conquista, ele fazia com que Babilônia ficasse cada vez mais bonita. Ele colocava ouro em Babilônia, tanto que Babilônia ficou conhecida como a cidade dourada. Então, esse foi o império, a grandeza que Nabucodonosor foi alcançando cada vez mais,
Mas isso não foi uma obra dele, foi uma obra que Deus deu para ele. E o problema de Nabucodonosor foi que ele começou a perder isso de vista, né? Ele perdeu isso de vista. E aí, esse é o contexto da história que a gente chega no momento. O livro Patriarcas e Profetas diz que essa paixão em tornar a Babilônia em uma maravilha do mundo fez com que alimentasse o seu orgulho. E só que quando ele pensava cada vez mais em crescer, em modernizar, em fazer sua cidade ficar cada vez mais bonita, ele esqueceu de um detalhe importante, que ele era um servo de Deus. Assim como Jeremias havia dito lá, ó, você é um servo de Deus. Nabucodonosor, meu servo. Ele que vai fazer esse juízo aí, ele que vai conquistar essas nações. E esse foi um dos erros, né? Foi o principal erro de Nabucodonosor. E eu até coloquei uma pergunta ali para a gente fazer uma rápida reflexão. Quantas vezes nós também nos esquecemos desse detalhe? O que nós temos, o que alcançamos, o que fazemos, o que conquistamos, quem nos deu? O livro de Tiago diz que todo dom perfeito, toda boa dádiva vem do céu, do Pai das luzes, vem de Deus. E às vezes a gente esquece disso, é muito comum a gente esquecer disso, né? E Nabucodonosor, ele começou a se orgulhar desse detalhe, dessas conquistas, dessas maravilhas que ele foi conquistando, desses reinos que ele foi avançando. E isso começou a trazer um problema para ele. E a gente pode ver isso como pode ser um problema para qualquer um, né? Quando você deixa o orgulho tomar conta do seu coração. Foi isso que aconteceu com Nabucodonosor, e isso pode acontecer com qualquer um de nós. Então, pode acontecer conosco, e a gente tem que ter cuidado, estar vigiando esses detalhes assim. Existem outros personagens bíblicos que também, num determinado momento, envaideceram seu coração. Mas Nabucodonosor é a ênfase do nosso estudo. E aí a pergunta que eu faço aqui para a gente refletir, né? É fácil julgar Nabucodonosor. Será que isso acontece conosco? E quando? A gente julga Nabucodonosor, né? A gente fala, Nabucodonosor vacilou aí agora, né? Ele começou a se engrandecer, a orgulhar. Mas será que a gente também não passa por essas situações? Quais situações que a gente pode deixar o coração ficar orgulhoso? Queria ouvir vocês um pouquinho. Um de cada vez. De novo. Um de cada vez, né? Um de cada vez. Posso sugerir? Pode, Fabrício. Elias Fabrício. Quando alguém nos elogia por alguma coisa, isso é muito perigoso. Né? A gente pode estar acreditando. Eu te fiz um elogio, não vai se orgulhar por isso, hein, Elias? Pois é, porque toda a honra e toda a glória seja dada ao nosso Senhor. Né? Sem ele a gente não é nada. Mas é isso mesmo, né? Essa elogio, né? Uma coisa é a pessoa reconhecer, mas tem que lembrar que Deus nos dá os dons, né? Deus nos dá as condições. Às vezes a pessoa Bom, quando essas coisas acontecem, pode ser, Elias deu um exemplo do elogio. Quando você cresce financeiramente, pode ser um problema? Pode ser uma questão de você envaidecer seu coração? Cargo, um trabalho. Eu ia dizer também que quando a gente se julga superior aos outros, né? Isso às vezes a gente mais santo, um pouquinho, como diz assim, a gente às vezes vê como diz o outro, por que eu vou condenar alguém só porque os pecados dele é diferente dos meus, né? Ou seja, eu não bebo, eu não fumo, e de repente eu falo, isso daí, como é que a pessoa pode ser escrava da bebida? Por que não abandona o cigarro? Mas às vezes o meu problema é o orgulho, a vaidade, ou a fofoca, né? Fala da vida dos outros, sei lá. Cada um tem o seu
seu pecado acariciado, alguma luta que ele e a gente se julgar mais santo que o outro, né? Às vezes nós, como organização, como igreja, se julgar, poxa, nossa igreja é uma igreja tão sábia, tão cheia disso, daquilo. É o tipo de orgulho que corre risco, né? Tem um Obrigado, outro, Ailton. o poder, né? Muitos falam, dá o poder a ele, aí você vai saber quem ele é. É mais ou menos assim. E na boa, ele já tinha poder também, né? Se for para dar uma avaliada em cima disso. Então, o poder muda muito a cabeça da pessoa. Diz o grande sabedor, em livro da sabedoria, debaixo do sol tudo é vaidade. E muitas vezes até as obras de caridade podem ser feitas com o intuito de vaidade. Jesus, lá nos evangelhos, ele diz, quando ele olhou dois grupos, um à direita, à sua esquerda, ele começou a falar, vinde, entre no reino. E eles nem sabiam por que eles entraram. Jesus teve que justificar, porque você tive fome, desse-me de comer, estava nu e me vestisse. Enquanto, só resumindo a história, o outro grupo disse, mas Senhor, eles nem sabem porque vão para o céu, mas nós, em teu nome, profetizamos, fizemos milagres, fizemos curas, só fizemos coisas boas. Aí Jesus olha com um olhar de reprovação para eles. Se vocês olharem, eles só fizeram coisas boas. Mas por que Jesus reprova? Por causa da... Por que fizeram? Com que intenção fizeram? E Jesus diz um palavrão. Se Jesus fala um palavrão na Bíblia, é esse momento que ele fala. Eu não te conheço. Você que é pastor, eu não te conheço. Você que é ancião, você que é bispo, você que é presbítero, eu não te conheço. E o que você está dizendo para mim que foi coisa boa, para mim foi iniquidade. Então, a principal obra para você fazer uma coisa boa é ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, porque ele vai te dizer o que fazer, e como fazer e aonde fazer. Porque muitas vezes até a nossa vaidade pode fazer obras boas se tornarem obras más, aos olhos de Deus. Obrigado, Joilton. Obrigado, Ailton, Elias, Adeilza. E é isso aí, gente, porque às vezes é fácil da gente apontar o dedo para Nabucodonosor, para qualquer outra pessoa, falar, mas ele errou, né? Ele se engrandeceu, tornou-se vaidoso. Mas nós também temos a nossa vaidade, né? A gente tem que cuidar com a nossa vaidade. Bom, com isso, aconteceu que Nabucodonosor teve outro sonho. Eu sonhava, né? Sonhava bastante, né? Todo mundo está sonhando. Então, lá vem mais um sonho de Nabucodonosor. E ele fica incomodado novamente, né? Verso 4 e 6 de Daniel 4. Quem pode ler para a gente? Eu, Nabucodonosor, estava tranquilo em minha casa e feliz no meu palácio. Tive um sonho que me espantou. E quando estava no meu leito, os pensamentos e as visões de minha cabeça me turbaram. Por isso, expedi um decreto para que fossem introduzidos à minha presença todos os sábios de Babilônia, para que me fizessem saber a interpretação do sonho. Obrigado. Bom, ele manda todo mundo entrar e aí ninguém consegue resolver o problema do sonho dele novamente, né? Apesar de que parece que estava muito óbvio esse sonho, né? Esse estava fácil de ser interpretado. Mas eles não conseguiram interpretar. Então ele manda achar quem? O interpretador de sonhos oficial do reino, né? Do palácio. Mandou chamar Daniel. Então vamos dar uma olhada mais no verso 8. Quem pode ler o verso 8? Por fim se me apresentou Daniel, cujo nome é Beltesar, segundo o nome do meu Deus, e no qual há o espírito dos deuses santos. E eu lhe contei o sonho, dizendo... Só 8? Beleza, obrigado, Cléber. Eu destaquei 3 coisas aí para a gente comentar antes de ver o que ele avançou contando o sonho. Primeiro, ele reconhece que Daniel tem um diferencial, né? Quando ele fala ali, entrando na minha... há o espírito dos deuses santos. Ele reconhece, ele sabe que Daniel é o diferencial. Mas ele ainda o chama de quê?
de Beltesazar, que é o nome do Deus dele, o nome do meu Deus. Então, vamos ver, depois do sonho, Nabucodonosor é uma pessoa, mas antes do sonho, ele era aquela mesma pessoa que no final do capítulo 2 da estátua, do capítulo 2, do capítulo 3 da estátua. Ele é a mesma pessoa. Ele começa o relato dele dizendo o seguinte: existia uma diferença, uma dicotomia entre o Deus de Daniel e o Deus dele. Beltesazar, ele era chamado Beltesazar de acordo com o nome de meu Deus, mas ele tem o espírito dos deuses santos. Então, ele ainda não reconhece, ele não tinha aprendido a lição ainda. Por isso, Deus lhe dá um sonho. E esse sonho é um sonho de misericórdia. Olha, Nabucodonosor, eu quero bem para você, mas você precisa consertar algumas coisas. E aí vem o sonho. Aí nós vamos fazer uma leitura um pouco mais completa agora, mais comprida. Quem pode ler para a gente aí? São 2 páginas. Então, eram assim as visões da minha cabeça. Quando eu estava no meu leito, eu estava olhando e vi uma árvore no meio da terra, cuja altura era grande. Crescia a árvore e se tornava forte, de maneira que a sua altura chegava até ao céu, e era vista até os confins da terra. A sua folhagem era formosa e o seu fruto abundante, e havia nela sustento para todos. Debaixo dela, os animais do campo achavam sombra, e as aves do céu faziam morada em seus ramos, e todos os seres viventes se mantinham dela. No meu sonho, quando eu estava no meu leito, vi um vigilante, um santo, que descia do céu, clamando fortemente e dizendo: derribai a árvore, cortai-lhe os ramos, derriçai-lhe as folhas, espalhai o seu fruto. Afugente-se os animais de debater dela e as aves de todos os seus ramos. Completando. Mas a cepa com raízes deixai na terra, a conca de ferro e de bronze, na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja, como os animais, a erva da terra. Mude-se-lhe o coração, para que não seja mais coração de homem, ele seja dado o coração de animal, e passe sobre ela 7 tempos. Essa sentença é por decreto dos vigilantes, e esta ordem por mandato dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens, e dá a quem quer, e até os mais humildes dos homens constitui sobre eles. Isto vi eu, rei Nabucodonosor, em sonhos. Tu, pois, ó Beltesazar, dize a interpretação, porquanto todos os sábios do meu reino não me deram fazer saber a interpretação, mas tu podes, pois há em ti o espírito dos deuses santos. Obrigado, Deilson e Joilton. Veja bem, uma coisa está clara, né? O objetivo do sonho está descrito no verso 17. Está claro qual era o verso 17. O próprio Nabucodonosor, ele disse para Daniel qual era o objetivo, mas ele mesmo não percebeu. Essa narração é dele. Foi ele que narra o sonho. Ele faz toda essa narração. Olha, Daniel, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, eu vi isso, aconteceu isso. Tinha uma árvore grande e tinha animais debaixo, ela tomava conta de tudo e tal, e todo mundo e tal, e assim, assim, assim e tal. E apareceu um vigilante. E esse vigilante foi lá e cortou a árvore e tal, não sei o quê. E termina a história e fala assim: esta sentença é por decreto dos vigias, e esta ordem por mandado dos santos, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre os reinos dos homens e o dá a quem quer, e até o mais humilde dos homens constitui sobre ele. Por que Nabucodonosor foi chamar Daniel? Ele já sabia, ou ele não prestou atenção? Está aí. Qual é o objetivo do sonho? Está claro. Mas ele mandou chamar Daniel, porque ele não estava. Não sei se ele deu, né? Bom, 3 perguntas. Qual foi a advertência no sonho? Essa era a primeira vez que Nabucodonosor era advertido. E como Deus nos adverte hoje? Eu gostaria de ouvir vocês
para a gente discutir sobre esses 3 pontos. Qual foi a advertência do sonho? Vamos lá. Primeiro ponto. Quem gostaria de responder essa? De novo, um de cada vez. Um de cada vez, né? Todo mundo quer falar, então? Ó, quem está calado aqui é o Raimundo, precisa falar. Quem mais precisa falar? A Ruth precisa falar. A Clé precisa falar. Senão... Tio Silmar. Vamos lá, agora tem que ser gente diferente, senão fica só os mesmos. Posso tentar? Vai lá, Elias. Bom, vamos lá. Qual a advertência no sonho? Primeiro, segundo, terceiro, quarto mandamentos. Você foi muito sintático. Se é a primeira vez, não, aconteceu de novo, né? Lá em capítulo 2. E como Deus nos adverte hoje, uma maneira muito interessante de Deus agir é ter deixado escrito e esse texto chegar até nós. Porque nós não precisamos errar como os outros erraram no passado. Nós já temos o testemunho aqui. Obrigado, Elias. Obrigado, Elias. Um aspecto concordam, discordam? O que é? Como vocês... E aí? Outro aspecto interessante é como Deus nos adverte hoje. Uma advertência que Deus faz é em relação ao lugar que nós deixamos para Ele na nossa vida. Deus, ele fala que Ele deseja ficar em terceiro lugar na nossa vida. E todas as demais coisas vos serão acrescentadas, é isso? Não. Em primeiro. É o único lugar que Deus aceita ficar na vida de cada um de nós, em primeiro lugar. E Nabucodonosor, ele tinha deixado Deus, ele nem estava na lista, né? Primeiro era a Babilônia, o seu poder, sua glória. Era ele o idealizador, ele não reconheceu que tudo que ele tinha foi dado por Deus. Nos versículos anteriores, nós vimos que Deus chamando ele para tomar, para conquistar, ele deu tudo a Nabucodonosor. E em 2 situações, ele mostrou na alimentação do Daniel, Sadraque, Mesaque e Abednego que eles eram mais sábios, apesar. Lá no capítulo 2, ele mostrou que o reino dele passaria e que ele é o Deus que colocava todas as nações e que o reino dele tinha um período. E ele estava ali por decisão. E depois, na fornalha, ele reconhece, mas esquece que não há um Deus que pode livrar como o Deus de Sadraque, Mesaque e Abednego. E muitas vezes o que ele faz acontece com a gente. Quando a gente vai lá, chuta a pedra, ou a gente vai para o deserto da tentação, ou para a bacia das almas, a gente liga para o celular de Deus, né? E pede o SAMU celestial. Venha SAMU, venha resgate, bombeiro, misericórdia. Deus, ele é o nosso socorro. Ele diz lá, o salmista, ergo meus olhos para os montes, de onde virá o meu socorro? Mas Deus não quer esse papel para si. O papel que Deus quer na nossa vida, ele deseja ser Deus. E o único lugar que é possível isso é o primeiro lugar. É isso aí, Joilton. Obrigado. Obrigado, Elias. Ô, Nino, o que me chama a atenção, eu estava prestando atenção aqui, cara, Deus avisou que ia acontecer, mas não ia acontecer porque Deus determinou. Ou seja, Deus avisou antes, né? Então ele falou assim, olha, se você continuar nesse caminho, vai acontecer isso, isso e isso. Quer dizer, Deus avisou antes. E isso é profecia, né? O Senhor avisa antes. Então é algo que é para a gente refletir, né? A misericórdia de Deus, como Deus é bondoso, Ele avisa, Ele vai, Ele é paciente, Ele é longânimo, Ele é misericordioso, mas a gente é cabeça dura, a gente insiste, a gente vai, a gente... meu Deus, só Deus mesmo para ter paciência com a gente. Quantas vezes, pelo menos, a gente vê o aviso de Deus? No capítulo 2, quando ele dá o sonho, de uma certa forma, é um aviso. Fala assim, ó, você é a cabeça. Contente-se com isso. No capítulo 3,
que acontece? Alguém quer falar? Pode falar, eu não preciso falar tudo. No capítulo 3, ele manda fazer uma estátua inteirinha de ouro, porque ele falou, o Deus de Daniel falou que eu sou só a cabeça, mas eu acho que eu posso ser a estátua toda. E ele faz isso, e aí, motivado pelos conselheiros lá que ele tinha, ele acaba fazendo com que todos se prostrem diante da estátua. E quando ele chega, olha dentro da fornalha, onde os 3 foram jogados, aqueles homens que levaram os jovens até a fornalha, eles morreram só de chegar perto, porque ele tinha mandado aquecer a fornalha 7 vezes mais. E quando ele olha, vê os 3 lá de pé, e um quarto que ele diz que é semelhante ao filho dos deuses, isso daí para ele já foi uma advertência. Falou assim, olha, você está vendo com quem você está mexendo? As coisas não são do seu jeito, né? O Deus falou que é assim. Não vai ser você fabricar uma estátua em que vai te colocar no lugar de Deus. Essa já foi uma advertência para ele também. E muitas vezes o que a gente faz hoje, né? Como Deus nos adverte hoje? Através da sua palavra. Nós temos a palavra de Deus nos mostrando o caminho, passo a passo, e a gente deve estudar e crer realmente que é daquele jeito e deixar que Deus seja soberano na nossa vida também. Porque se a gente vê, está escrito assim, mas eu acho que pode sim. Você pega a palavra de Deus e você passa pelo seu filtro para que ela seja conveniente para você. Assim, mas eu acho que tem que ser assim, ou porque fulano disse que é assim, ou porque o pastor tal, ou ciclano. Deus nos dá a sua palavra, ele é o Espírito Santo para nos ajudar a compreender a palavra. E é importante também que nós, assim como Daniel e seus companheiros se mantinham saudáveis para que tivessem uma mente clara, se nós devemos também seguir esse exemplo de Daniel. Devemos ter a nossa saúde em dia, segundo a orientação que Deus nos dá, para que a gente tenha a mente clara para ler a palavra e entender aquilo que Deus quer nos dizer. Se a gente tiver com a mente embotada, também a gente vai entender outra coisa e a gente não vai conseguir entender a mensagem que Deus nos passa, às vezes, tão claramente na Bíblia. Obrigado, Clé. Eu acho que você falou em 2 pontos, vários pontos muito, muito interessantes, mas eu gostaria de destacar 2. Quando Nabucodonosor coloca todo mundo para adorar a estátua, o que ele está se colocando no lugar de quem? De Deus, né? E aí, vamos aqui, a fim de que conheçam os viventes que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens e dá a quem quer, e até os demais domínios dos homens constitui sobre ele. Ou seja, é Deus que manda. E o Nabucodonosor queria mandar no negócio todo. Eu acho que a Líria queria falar? Sim. A Líria. Já que vocês voltaram ao 3º capítulo, e eu não participei sábado passado, eu só quero fazer uma pergunta. Quando Nabucodonosor faz a estátua toda de ouro, ele tem em mente a imortalidade ou reinar, ou que seu reino não se acabe, tipo assim, que passe de pai para filho, ou as 2 coisas? Ele tem em mente, o preletor do capítulo 3 saiu, mas eu vou tentar responder, ou então ele responde. Mas eu acho que o que ele tem em mente é o seguinte: primeiro, essa questão da adoção, ele consolidar o seu reino, porque ele leva todos os sátrapas, ele leva os seus súditos e os coloca para adorar a estátua, e dizendo para eles que, confrontando a ordem de Deus, de que o reino de Deus deveria durar a sua cabeça, mas ele coloca tudo. Então, dizendo assim, não, o negócio vai ser do meu jeito, não vai ser do jeito de Deus, não, como a Clé falou. Aqui vai ser do meu jeito, eu vou reinar, vai ser o tempo inteiro. Então, Nino, acho que
não pensa na imortalidade, mas ele está pensando na transição, né, do reino dele para outros, mas a transição do império. O império não passaria, mesmo que ele morresse, mas que o império babilônico permanecesse por mais tempo. É a minha percepção. Não sei se o Ailton que Deixa eu tirar uma dúvida. Nino, né? Deixa eu tirar uma dúvida. Seria lá como na Coreia do Norte, que o homem nunca morre, né? Dá continuidade, né? Ao reino dele. Porque assim, eles vão. É a dinastia, né? É a dinastia. Saía um, entrava o outro, entrava o sucessor, assim como era nos faraós, né? A não ser que houvesse um Estado. Mas eles queriam manter ali Babilônia como o grande império que dominaria para sempre, né? Então, eles faziam isso para evitar, de uma certa forma, que houvesse essas revoltas, essas revoluções internas. Então, ele mostrava ali com aquela estátua, com aquela adoração, ele também estava mostrando para todo mundo o seguinte: ó, eu sou o soberano, é comigo que vocês estão falando agora. Não sei se o Ailton queria falar, eu vi o Raimundo levantando a mão. Deixar o Raimundo, depois eu falo. Eu tô, só um minuto aí. Ô, Nino, em Babilônia tinham presentes lá todas as religiões, a gente sabe disso, né? Ele levou para lá todo mundo, feiticeiro, magos. Então, ele estava procurando a verdade, e ele queria todo mundo lá, né? Então, não há dúvida de que ele tinha, se existe vida após morte, eu estou nessa. Qual que oferece aí mais vantagem para mim, né? E o rei estava nesse sentido aí. Então, aquilo que a Lira falou, ele queria que o império dele fosse eterno. Ele julgava, foi aquilo que nós comentamos na semana passada, que pelo fato de a nação dele ter subjugado a nação de Israel, que o Deus dele era mais forte que o Deus. Então, ele estava pensando assim, ó, esse Deus aí tem o poder de interpretar sonhos, mas por que eles estão sob meu domínio? Eu vou demonstrar para eles que eu vou perpetuar esse meu projeto de governo aqui, quer fosse na imortalidade ou, conforme você falou, de pai para filho, né? Se eu não quer aqui, você reina em outro lugar, mas o reino que vai ficar aqui vai continuar um filho meu, um neto, um bisneto, e vai continuar por aí, entendeu? Nino, a Cléia tinha respondido essa pergunta de Abílio. Foi pelo seguinte, Nabucodonosor, quando ele recebe o reino, ele sabia, quando eles foram pegar o pessoal do Jerusalém, quando foi deixado Jeremias lá, o chefe, acho que Nebuzaradan, se não me engano, ele chegou a falar para eles: foi Deus que nos entregou vocês em nossas mãos. Então, ele já sabia que ele era um servo de Deus. Só que aquele negócio também que foi falado aí. Quer conhecer uma pessoa? Dá poder a ela. Aí você vai começar a conhecer ela. Então, é o seguinte, no início ele aceitou ser a cabeça. Só que aí, quando o Babilônia foi crescendo, pegando fama, falou, não, por que eu posso ser só a cabeça? Eu posso ser tudo, eu posso conquistar tudo. Tudo pode ser meu. E eu posso perpetuar. Porque era assim os reis de Israel. O que Deus fez? O que Deus falou? Que cada rei ia ser passado de pai para filho e ia embora. E seguia também. E ele achou também que poderia ser assim. Né? Então ele achou que ele, como cabeça, ele não queria deixar que os outros fossem. Porque subiu a cabeça dele, o poder, como sobe na nossa cabeça também, muitas vezes, as coisas que nós recebemos, as bênçãos que nós recebemos, os cargos que nós recebemos, só também pela cabeça dele que ele poderia perpetuar. Assim como o Ailton falou, que ele podia se perpetuar e poderia continuar para o resto da vida. Que aqueles reinos que falaram ia ficar para trás. Obrigado, Raimundo. Então, gente, é isso aí que vocês falaram, está tudo dentro do contexto. A gente precisa avançar um pouquinho, que o horário está meio ruim, né? Agora a gente entra no sonho, né? Oi? Agora entra no sonho. Exatamente. Bom,
Em relação ao sonho ainda, né? Eu queria destacar um detalhe. Essa parte do verso 17, essa sentença é por decreto dos vigias, né? Tinha uma crença dentro dos babilônicos que existia um vigilante que fazia uma certa justiça nos 4 pontos cardeais. Então, era uma linguagem que o rei entendia quando esse vigilante desce, né? Esse vigilante que vem do Altíssimo, né? E dos santos, né? Ele desce, corta. Então, isso não significava uma coisa muito boa. Então, ele já tinha. Deus fala na linguagem do rei, né? Vamos lá. Bom, aí chega a coisa para Daniel, chega na mão de Daniel. O rei contou o sonho para Daniel, e Daniel agora precisa fazer a interpretação. Mas aí acontece uma coisa bastante interessante. Capítulo 4, verso 19, quem pode ler para a gente? Então Daniel, também chamado Beltesazar, ficou estarrecido por algum tempo, e os seus pensamentos o deixaram aterrorizado. Então o rei disse: Beltesazar, não deixe que o sonho ou a sua interpretação o assuste. Beltesazar respondeu: Meu senhor, quem dera o sonho só se aplicasse aos teus inimigos, seu significado somente aos teus adversários. Bom, gente, obrigado, Raimundo. Daniel fica numa situação complicada, né? A interpretação da estátua foi boa, né? Do sonho da estátua. Tranquilo, da Nabucodonosor a cabeça, né? Tudo certo. Esse novo sonho era um sonho complicado. E aí, o que acontece? Ele fica assim, poxa, como é que eu vou fazer isso? A Bíblia diz que ele ficou em torno de 1 hora sem saber o que fazer. Sem saber o que fazer. O rei percebe já. E aí o rei fala assim, não te espante o sonho, nem a sua interpretação, fala. Né? Então, assim, fique tranquilo, eu não vou te matar por cima da interpretação. Porque Daniel viu que a interpretação do sonho não era uma interpretação boa. Ele já tinha percebido tudo isso. E aí a gente vai para a interpretação. Né? Tem 2 personagens principais nesse sonho. A árvore e o vigilante. A árvore e o vigilante. E aí vamos ver o que Daniel fala. 4, 20 a 22. Quem pode ler? A árvore que viste, que cresceu e se fez forte, cuja altura chegava até o céu, que foi vista por toda a terra, cujas folhas eram formosas e o seu fruto abundante, e em que para todos havia sustento, debaixo do qual moravam os animais do campo, em cujos ramos habitavam as aves do céu. És tu, ó rei, que seja e te fizeste forte. A tua grandeza cresceu e chegou até ao céu, e o teu domínio até a extremidade da terra. Obrigado, Silvana. Veja aqui, novamente, como que Daniel fala, né? Lá na estátua ele fala assim, tu és tu a cabeça, tu és a cabeça. E aqui, novamente ele fala, tu és a árvore és tu, ó rei, essa árvore. Vamos avançar um pouquinho mais no texto. Quem pode continuar a leitura para a gente aí? Até que verso? Até do 23 ao 20. Quanto ao que viu o rei, um vigilante, um santo, que descia do céu e que dizia, cortai a árvore e destruía, mas a cepa com as raízes deixai na terra, atada com cadeias de ferro e de bronze na erva do campo, seja ela molhada do orvalho do céu, e a sua porção seja com os animais do campo, até que passem sobre ela 7 tempos. Esta é a interpretação, ó rei, e este é o decreto do Altíssimo, que virá contra o rei meu senhor. Serás expulso de entre os homens, e a tua morada será com os animais do campo, e dar-te-ão a comer ervas como aos bois, e serás molhado no orvalho do céu, e passar-se-ão 7 tempos por cima de ti, até que conheças que o Altíssimo tem domínio sobre o reino dos homens, e o dá a quem quer. Quanto ao que foi dito, que se deixasse a cepa da árvore com as suas raízes, o teu reino tornará a ser teu, depois que tiveres conhecido
que o céu mina. Obrigado, Cléia. Olha que interessante isso aí, né? Daniel dá toda a interpretação completa. Fala assim, olha, rei, você é essa árvore que sustenta todo mundo e tal, é você. Só que o que aconteceu? Você deixou o orgulho tomar conta do seu coração e tal. Então, você vai ser essa árvore cortada, o seu reino vai ser cortado de ti, você vai morar junto com os animais. E vão passar 7 anos. Você vai perder a racionalidade e tal, até que aconteça uma coisa. Olha aí, qual era a lição que o rei precisava aprender antes de voltar a ter uma vida racional? Qual lição que ele precisava aprender? Está destacado aí. O que ele precisava aprender? Que Deus é que domina. Deus é que domina. O domínio é do Altíssimo. O domínio é do Altíssimo. Exatamente, Cléber. Até que conheças que o Altíssimo tem o domínio. Então, quando ele ele chegasse nessa conclusão, o reino voltaria para ele. Eu acho interessante essa questão, que é a esperança. Veio isso, veio a misericórdia, como o Ailton falou, tinha misericórdia, porque Deus foi prorrogando, mas chegou um momento que veio uma advertência mais forte, mas junto com essa advertência vem a esperança. Tem esperança. E aí, Daniel, ele fala um pouco dessa esperança quando ele dá um conselho. Olha o conselho de Daniel. Quem pode ler para a gente o verso 27? Portanto, ó rei, aceita o meu conselho, renuncia aos teus pecados e a tua maldade, pratica a justiça e tem compaixão dos necessitados. Talvez, então, continues a viver em paz. Então, existe uma condicionalidade nessa questão, né? Daniel sugere para ele uma condicionalidade. Talvez a coisa pode se prolongar se você fizer o seguinte: renuncia aos seus pecados, né? Trata as pessoas de uma maneira mais misericordiosa, porque certamente pode ser, né, que ele devia ter aumentado muito os impostos, os tributos, para fazer essa Babilônia ficar tão bonita, tão bela. Ele deve ter agido de uma forma meio que equivocada. Rodinho, é importante notar aqui o seguinte, que Daniel, mesmo sendo cativo, ele gostava muito de Nabucodonosor. Uhum. Ele gostava muito. Então, aqui, o que pode... que essa versão aqui esqueci o nome da versão agora. Portanto, ó rei, aceita o meu conselho. Uhum. Por favor, aceita meu conselho. Renuncia aos teus pecados, a tua maldade, pratica a justiça, tem compaixão dos necessitados. Porque, na verdade, para ele construir o reino que ele construiu, ele fez igual Salomão. Ele fez igual Salomão fez. Para construir todo aquele império, ele passou por cima dos necessitados, das viúvas, fez como diz, então ele se apoderou de tudo isso para conseguir todo aquele império. Então ele pede para que ele abdique disso, que ele se renuncie disso, que ele se entregue a Deus. A falta do relacionamento, poderia nos dizer que a ausência do relacionamento vertical do homem para com Deus impacta no seu relacionamento horizontal do homem para com o homem, né? É que Deus está trabalhando aos poucos também com ele, né? Porque você pega uma pessoa totalmente que adorava um outro Deus, diferente do meu Deus, por exemplo, né? Do Deus de Daniel. Então teria que ser trabalhado aos poucos também, né? Para ele chegar até esse conhecimento que nós vamos ver lá no final. Bom, estamos indo já por esse final, mas precisamos ver o que aconteceu, né? Ao final dos 12 meses, quando passeava no Palácio Real de Babilônia, falou o rei dizendo: não é esta grande Babilônia que eu edifico a casa real, com a força do meu poder e para a glória da minha magnificência? Ainda estava a palavra da boca do rei, quando caiu uma voz do céu, se diz a Nabucodonosor: passou de ti o rei. Olha, terrível, né? Ele olha para a Babilônia, vê aquela cidade dourada, como a própria Bíblia chama, aquela beleza toda, olha o império e fala assim: eu edifiquei essa casa real com a força do meu poder, para a glória da minha magnificência. E quando ele estava falando isso, veio a frase: passou de ti o rei. E eu coloquei uma pergunta aí: punir ou corrigir?
punir? Corrigir. Corrigir. Não era uma punição. Porque, tanto que existe uma condição. Se você reconhecer, o que vai acontecer? Você volta para a sua posição inicial. Existe uma condição, pois não? O importante notar aqui, dessa parte, que quando o Daniel pede para dar esse conselho para ele, foi amável, ele atendeu o conselho de Daniel. Só que, assim, como Nabucodonosor, nós também fazemos muitas vezes, quando você lê Mente e Personalidade, de Ellen White, ela fala que nós temos que ter muito cuidado com os nossos pensamentos, com aquilo que nós pomos na nossa cabeça. Que quando começar a desenhar o pensamento, busca Deus rapidamente para que vai esvairindo aqueles pensamentos que nós temos. Nós, às vezes, temos pensamentos de grandeza, pensamentos pecaminosos, muitos outros pensamentos nós criamos na nossa cabeça. E foi o que aconteceu. Ele estava passeando. Eu imagino que ele estava até passeando como é que fala? Nos jardins. E vendo a maravilha que ele tinha. E só que, naquele momento, ele esqueceu de agradecer a Deus, que foi o que Daniel tinha pedido a ele. Então, quando ele começa a se exaltar, aí vem a sentença. É justamente isso. Essa exaltação, essa vanglória, né, esse orgulho que foi tomando conta do coração. Onde ele deveria ter colocado Deus, ele colocou a si mesmo. Mas dois textos para a gente fechar. Ô, Nino. Pois não? Mas eu entendo que houve a punição e a correção. Porque Deus fala, né, que eu castigo e repreendo, né, a todos quantos amo. Então, você passar 7 anos vivendo como um animal, rapaz, não deixa de ser uma punição também, não é? Agora, eu acho que tem duas coisas aí, não? É uma punição com o objetivo de correção. Sim, de corrigir, de salvar, né? Não existe aquela opção, como diz assim, vingativa, de destruir, né? Não é vingativa. De destruir. Não, era uma punição de correção. Só que ia depender dele. Ele teria que levantar os olhos aos céus, coisa que ele não fez antes, quando ele estava passeando pelos jardins da Babilônia. Ele não fez. E olhar e falar assim, nossa, graças a ti, ó Deus, que eu tenho todo esse império e que eu posso servir às nações. Se ele tivesse falado isso, ele não teria caído lá. Mas como ele não fez, ele caiu. Agora, só que aí vem a punição. Só que essa punição era para uma correção, porque a partir do momento que ele olhasse para os céus e olhasse para Deus, conversasse com Deus, aí voltaria tudo, foi o que aconteceu. Que veja bem, servir a Deus. Lembra o texto de Jeremias? Nabucodonosor, meu servo. Meu servo. E Nabucodonosor não se considerava como servo. Minha casa real, meu poder, minha magnificência. Eu lembrei de Adeilda, um de cada vez. Meu Titanic, né? A lição que ele ia agora era de humildade. Ele não tinha entendido o que era humildade. Ele olhava para a Babilônia que eu fiz com as minhas mãos. Ele dizia que tudo era resultado dele e não ainda reconhecia de maneira e forma alguma a grandeza de Deus, que Deus estava submetendo os povos, as nações, diante dele. Ele não reconheceu isso. E por conta disso, o seu engrandecimento, ele precisava aprender. Por isso que é correção, eu acho. Porque ele tinha que experimentar a humildade. Né? Para ele ser um vencedor, né? Se você separa a palavra vencedor, você tem vencer a dor. Ele ia ter que passar uma dor para ser um vencedor. E a dor que ele tinha que passar era a humilhação. A humilhação era a lição que ele precisava ter. Então, Deus estava agora determinando um período para que ele tivesse oportunidade, porque se ele também não se humilhasse, ele não voltaria. Né? No final do período, né, vai avançar, ele teve um tempo para aprender a lição. Correto. A essência de Deus, né? Deus, ele é amor.
Então, ele, aos olhos humanos, castiga uma coisa que está ligada com vingança. Mas Deus, ele não dá o castigo como um mero castigo. Deus não castiga, né, como o homem castigaria. Nós enxergamos como castigo, mas na verdade é um direcionamento que Deus faz para nos colocar de volta no rumo certo. Objetivo pedagógico, né? Agora, o que eu achei, eu não sei como você vai fechar isso aí, Bruno, mas o que eu achei bonito em toda essa história é que ele aprendeu a lição. Ele aprendeu a lição que até os fins dos últimos dias dele, ele adorou a Deus. Os filhos dele, o filho e o neto dele, não. Mas ele adorou. Ele continua adorando até os finais da vida dele. Vamos chegar lá nesse ponto. Então vamos para esse ponto aí. Vamos passar no momento aqui crítico dele, né? Quem pode ler os versos 33 e 34? Na mesma hora se cumpriu a palavra sobre Nabucodonosor, e foi tirado dentre os homens, e comia erva como os bois, e o seu corpo foi molhado do orvalho do céu, até que lhe cresceu pelo como as penas da águia, e as suas unhas como a das aves. Mas ao fim daqueles dias, eu, Nabucodonosor, levantei os meus olhos ao céu, e tornou-me a vir o entendimento, e eu bendisse o Altíssimo, e louvei e glorifiquei ao que vive para sempre, cujo domínio é um domínio sempiterno, e cujo reino é de geração em geração. Elias, por favor, aproveita e lê o último texto, por favor. No mesmo tempo, tornou a mim o meu entendimento, e para a dignidade de meu reino, tornou-me a vir a minha majestade e o meu resplendor, e buscaram-me os meus conselheiros e os meus senhores, e fui restabelecido no meu reino, e a minha glória foi aumentada. Agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo, exalto e glorifico ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos, juízo, e pode humilhar aos que andam na soberba. Obrigado, Elias. Alguns pontos que a gente pode destacar aqui. Bom, na mesma hora cumpriu a palavra de Nabucodonosor. Ele foi viver uma vida irracional, né? Os animais, uma coisa estranha, cresceu pelo, como de águias, né? Estranho ver isso, né? Uma comparação bem forte. Mas aí fala o seguinte: levantei os meus olhos aos céus, mas ao fim daqueles dias eu levantei os meus olhos aos céus e tornou-me a vir o entendimento. E eu bendice o Altíssimo. Então, na hora que ele faz isso, que ele reconhece o poder de Deus, veio o entendimento novamente, veio a dignidade, voltou a majestade, voltou o resplendor, ele voltou para a sua situação de rei, e aí o texto diz que a glória foi aumentada. Ou seja, aumentou ainda mais aquilo, mas só que dessa vez com o corretivo certo, da forma certa. Termina o último registro bíblico de Nabucodonosor. Interessante isso, tá? O último registro de Nabucodonosor é esse. Agora, quando a gente vai estudar o próximo capítulo 5, não é mais Nabucodonosor, é o neto dele. Então, o registro de Nabucodonosor final é: agora, pois, eu, Nabucodonosor, que é o mesmo que começa atrás, no capítulo 4, escrevendo falando de paz, falando de reconhecendo a Deus. É esse Nabucodonosor que agora, que passa por essa situação, ele diz: exalto e glorifico o Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, e os seus caminhos juízo, e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Então, veja, a transformação de Nabucodonosor, ela se dá por essa ação pedagógica de Deus, essa ação redentiva de Deus. Foi uma punição ou não? Bom, é uma questão de entendimento. A gente entende mesmo que foi uma correção, foi uma ação pedagógica, uma ação de restauração, de redenção. E ele se redimiu. Agora, para a gente fechar, 3 perguntinhas que eu gostaria de discutir com vocês para a gente fechar o estudo de hoje. Primeiro,
O rei conhecia a profecia e sua interpretação. Ele conhecia. Daniel falou para ele a profecia, falou a interpretação, ainda deu um conselho. O que faltou? De acordo com o texto de Apocalipse 1:3, o que a gente constata aí? Apocalipse 1:3 diz: bem-aventurado aquele que lê e os que ouvem as palavras dessa profecia e guardam as coisas que nela estão escritas, porque o tempo está próximo. Apocalipse diz que feliz é aquele que ouve, lê e guarda. O que faltou para Nabucodonosor? Tirar a arrogância que ele tinha no coração dele. E muitas vezes, foi aquilo que eu falei, ele não era adorador de um Deus como Daniel. Então, ele era adorador de outros deuses e ele vinha de uma raiz totalmente diferente. Então, era assim, ele era um conquistador, ele conquistando tudo. Então, esses conquistadores têm uma arrogância muito forte. Então, aqui no final, quando a gente lê aqui, ele fala aqui, ó, humilhar aqueles que vivem com arrogância. E ele tem poder para humilhar aqueles que vivem com arrogância. A partir do momento que ele perdeu a arrogância e ele se converteu ao Deus verdadeiro, aí acabou tudo. E eu tenho a certeza é que um dia nós nos encontrarmos na boca do Nabucodonosor, porque ele realmente se converteu, se entregou a Deus. Eu também creio. Vai ganhar até um nome novo, porque o dele é tão estranho, né? Você já viu alguém chamado Nabucodonosor? Se a gente for pensar como nós falamos desde o início, Deus vem trabalhando aos poucos com Nabucodonosor. Só que esse trabalho que Deus fez com Nabucodonosor, Deus queria fazer com todos aqueles da família dele. Só que os da família dele não aceitaram isso. Só o Nabucodonosor. Então, o que faltou, complementando só que o Nino que o Raimundo disse, ele precisava obedecer. Ele tinha a verdade na mão, ele tinha todo o conhecimento, sabia o que ia acontecer, mas ele não guardou a palavra no seu coração, para não pecar contra ti. Ele não guardou, ele não obedeceu. Ô Nino, outra lição que a gente pode tirar aí também, veja bem, Daniel falou para ele, então, rei, eu te aconselho a fazer isso, isso e isso, né? E quantas vezes as advertências do Senhor também chegam para nós, né? Assim como chegou ali para Nabucodonosor. Naquele momento, eu entendo que ele foi impactado com aquela mensagem do sonho, né? E a interpretação que Daniel fez. Mas, como nós, no dia a dia, a gente vai, né? Ele foi se esquecendo e foi voltando de novo a ocupar o espaço, aquele sentimento de arrogância, né? É o que acontece com a gente também. A gente tem vários momentos de reavivamento e daí a pouco a gente vai caindo na rotina, no dia a dia e chega ao ponto de esquecer também que Jesus está às portas, assim como Nabucodonosor esqueceu que Deus teria um ajuste de conta com eles, né? Ô Nino, eu tenho para contar uma experiência pessoal. Tem. Então, essa semana aconteceu comigo, não como Nabucodonosor, claro, né? Mas comigo, mas assim, eu tenho procurado estudar um pouco mais, tenho procurado me dedicar um pouco mais, só que muitas vezes a gente faz isso, a gente esquece que quem está no comando é Deus. Então, às vezes a gente faz isso e pensa, não é que a gente pensa, isso cai, não me vem a palavra agora, não é rotina, bem rotina. Você confia muito naquilo que você está fazendo. E eu comecei a cair num período assim, que eu estava com medo de entrar em depressão. Então, tudo estava ruim, tudo estava triste. Eu não deixava de ter os meus devocionais, de levantar cedo, estudar a Bíblia, fazer meu culto da tarde, culto da noite. Eu não parava com isso, mas eu não estava feliz, eu estava triste. Então, eu tive que baixar os joelhos no chão e conversar com Deus seriamente, falar com Ele o que estava acontecendo e o que estava faltando. Então, eu pedi para Ele, Senhor, fala comigo, o que o Senhor quer de mim e o que eu tenho que fazer. E quando você abre a Bíblia e começa a ler, me buscar e me colocar em primeiro lugar. Não é só fazer o que você acha que você deve fazer,
Aqui está completo. Não, eu quero que você me adore, que você me coloque no centro da sua vida, que eu seja o centro da sua vida. Aí foi quando eu lendo Mente, Personalidade, Caráter, Mente e Personalidade, que eu vim entender. Os nossos pensamentos, muitas vezes, nós temos que ter cuidado com eles. Obrigado, Raimundo, pelo testemunho. Quando a gente olha o texto de Apocalipse 1:3, diz: bem-aventurado aquele que lê, aquele que ouve e aquele que guarda. São três coisas: ler e ouvir, buscar, escutar, entender, conhecer. Tem a ver com conhecimento. Mas existe mais uma coisa, que é colocar em prática o conhecimento. Nabucodonosor recebeu, leu e ouviu, ou melhor, teve o sonho e recebeu a interpretação. O nível de conhecimento chegou para ele. O que faltou para ele? Colocar em prática. Ele, em nenhum momento, ele manteve a comunhão, o relacionamento vertical dele com Deus. Ele, por um tempo, ele ficou nessa daí, acertando, por um tempo, mas esse que o Raimundo falou, ele entrou no automático, mas de repente ele vacilou. E aí a gente vai para a segunda pergunta. Por que depois de um ano o rei caiu? Profetas e Reis diz: por algum tempo a impressão da advertência e o conselho do profeta exerceu forte influência sobre Nabucodonosor, mas o coração não transformado pela graça de Deus logo perde as impressões do Espírito Santo. E a gente pode notar também o seguinte: quando nós falamos que Deus é misericordioso, Deus ficou esperando. E Daniel deu o conselho e ficou esperando e observando a atitude de Nabucodonosor. Por que depois de um ano o rei caiu? O que levou? Por que ele caiu? Faltou relacionamento com esse Deus, né? Faltou relacionamento com esse Deus. E a arrogância dele não tinha acabado. A arrogância não acabou porque ele não se quebrou, né? Não se quebrou. Não se quebrou, ele não se entregou, ele não se converteu a esse Deus. Deus deu mais um tempo de misericórdia para ele. Eu arrisco dizer que durante esse ano ele se manteve mais humilde, digamos, com medo da punição. Mas não porque ele tivesse entendido que Deus era o Altíssimo e que queria ser parceiro dele, amigo dele. Então, se nós tivermos uma conduta correta por medo de punição, uma hora a gente vai cansar e o homem natural vai tomar conta. Por isso que a gente precisa todo dia ter esse relacionamento com esse Deus, porque muitas vezes você faz uma coisa que não é do seu agrado para agradar a pessoa que você ama, seu amigo, seu familiar, o seu Deus. Se você ama a Deus, você vai guardar a sua palavra por amor. Agora, se for por medo, chega uma hora que fica insuportável, fica difícil você agir contra a sua natureza. E à medida que você tem esse relacionamento, a sua natureza é transformada e você passa a aceitar a vontade de Deus como uma coisa natural para você. O relacionamento não existia temor, um medo, né? E quando o medo vai passando, você vai se acostumando com a situação, aí de repente ele chutou o balde e aí veio o fim para ele. Eu também, como Raimundo, eu penso que nós vamos ter uma surpresa no céu com Nabucodonosor, porque esse foi o último ato registrado dele, né? E é justamente isso que eu quero terminar a última pergunta, para uma reflexão, não é uma pergunta que nós vamos responder agora aqui com o microfone aberto, mas serve para uma reflexão nossa. O último ato registrado por Nabucodonosor foi a declaração do verso 37. E o verso 37 aí: agora, pois, eu, Nabucodonosor, louvo e exalto ao Rei do céu, porque todas as suas obras são verdade, os seus caminhos juízo, e pode humilhar aqueles que andam na soberba. Esse foi o último ato registrado por Nabucodonosor. Qual será o meu último ato registrado? Hoje no culto da manhã, a
senhora pregou, a esposa do pastor, ela é do Ministério... É o Ministério da Criança, né, Clé? É a irmã Nádima Forte, esposa do Ministério da pastor Criança. Ismael Forte. Isso. Ela falou muito importante que ficou na minha mente o tempo todo durante o culto dela. Vigiar. Vigiar. Isso é o que nós precisamos fazer. Aprender com Nabucodonosor. Vigiar em todo tempo. Às vezes a gente fala assim, mas eu já orei. Mas Cristo fala, vigiai e orai. Em todo tempo. Não é só um momento. É todo tempo. A nossa cabeça, ela vai a 1000 por hora, ela está no automático. Ela vai a 1000 por hora. E nós temos 1001 pensamentos. Às vezes eu estou estudando a Bíblia e às vezes tem que voltar porque meu pensamento já voou, já saiu daqui. Então nós temos que vigiar isso aí. E muitas vezes, quando nós fazemos, que nós nos consertando isso aos poucos, Deus vai nos ajudando a diminuir esse problema. Porque esse problema é o inimigo que coloca em nós. Quando nós estamos estudando a palavra, ele coloca coisas em nossos pensamentos, em nossa mente, para que nós desviamos. Então, por isso, eu gravei o tempo todo, durante o tempo que ela pregou, eu pensei na palavra. Vigiar é o que nós precisamos fazer. É isso, amigos. Deus nos abençoe, que nós possamos manter um relacionamento com Ele mais íntimo. A Sheila tinha levantado a mãozinha ali, Sheila? Pois não. Sheila? Eu não vi, gente, perdão. Não, foi sem querer, então, acho. Eu não levantei, não. Alguém quer fazer algum comentário? Rapaz, você disse que a gente não tenha visto? Que Deus nos abençoe, gente. Que a gente possa realmente manter esse relacionamento vertical, entender o lugar de Deus, né? Que o lugar de Deus é no primeiro lugar, como o Joilton falou. E para que a gente não cometa os erros do Nabucodonosor, para que as advertências, a gente entenda as advertências, né? Que as profecias estão aí, a palavra de Deus está aí nos advertindo, que quer seja no estilo de vida, quer seja na comunhão com Deus, nos relacionamentos com o Senhor, enfim, são muitos os pontos que fracassamos, que esses pontos possam ser restaurados e que a gente não precise passar pelos 7 períodos, os 7 tempos, né, de sofrimento, a gente possa evitar isso, ouvindo o conselho da palavra nas Sagradas Escrituras. Vamos orar? Vamos orar. Bom e maravilhoso Pai que está nos céus, muito obrigado porque tivemos a oportunidade de estudar mais um capítulo do livro de Daniel, e nós sabemos que foi a inspiração do Senhor. Sabemos que ali tem uma história bastante bonita de uma conversão, que um rei teve que passar por uma situação difícil para alcançar, enxergar a necessidade de se quebrar e de quebrar-se aos seus pés. Que nós também possamos reconhecer isso, sem deixar passar o tempo, para que não tenhamos que sofrer mais do que já sofremos neste mundo. Ajude-nos, Pai, que nós tenhamos um espírito de humildade, que reconheçamos o Senhor como primeiro lugar da nossa vida, em tudo, Pai, em tudo, desde o nosso comer, do nosso vestir, do nosso andar, do nosso trabalhar, do nosso relacionar com as pessoas. Ajude-nos, Pai, para que a gente possa realmente colocar o Senhor em primeiro lugar na nossa vida e quebrar o nosso eu e honrar e exaltar o Teu santo nome. Amém. Nos dê uma boa semana. Abençoe cada um que está aqui, os seus familiares, os nossos familiares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Amém. Feliz semana para todos. Vamos tirar uma foto, gente? Tirar uma foto aí. Tirar uma foto. Espera que eu faça. Vamos lá no 3? 1, 2, 3. X. Aí, povo bonito. Você não cantou o hino? Minha mãe está reclamando que não cantou o hino. Verdade. Hoje não cantou o hino. Deixa para o próximo, né? Fica para o próximo. Nino, você conseguiu salvar No próximo a gente de hoje? Eu esqueci, Ailton. É o seguinte, no próximo a gente canta 2, no começo e no fim. Envia o link de
Envie do Enio no grupo, que aí cada um pode ouvir. Ah, legal. Ah, ótimo. Feliz semana para todos. Gente, ouvir a voz de Deus para não precisar comer grama, hein? Verdade. Bem lembrado. Não vai todo mundo para o zoológico. Verdade. Valeu, meu povo. Um abraço. Tchau, Silvana. Muito bom. Deus abençoe a todos. Raimundo, Tomar. Deus abençoe.